Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi gravar essa aula aqui para vocês para comentar sobre os 10 maiores desastres na produção de silagem. É um título chamativo, mas realmente é para que você tenha 10 minutos da minha atenção para eu falar coisas importantes. Porque realmente o que vem acontecendo nos últimos tempos, a gente vem sendo acionado várias vezes para apagar fogo dentro das propriedades. E é por isso que eu chamei essa aula aqui dos 10 desastres na produção de silagem. Para mim, o primeiro desastre é a falta de planejamento, né? Existem detalhes que são esquecidos que poderiam fazer diferença. Você pode ver nessa foto aqui. A propriedade ela fez um silo e ela esqueceu da declividade, né? Tem uma declividade ali de pelo menos 0,5% e começou a ter acúmulo de água. Então, quer dizer, o silo que era para armazenar alimento, ele está armazenando água também. Só que isso gera vários problemas. Primeiro, desbalanço no teor de matéria seca da silagem. Segundo, a água vai gerar o barro, né? Esse barro ele vai formar lama. Essa lama vai misturar com a silagem, então você vai aumentar a perda. E outra, a silagem que está indo lá para o coxo é uma silagem contaminada com terra, onde eu tenho fungo, né? Onde eu tenho clostrídio, né? E isso pode acarretar em redução do desempenho. Então, olha só, simplesmente se a gente lembrasse que a declividade era um fator importante, talvez isso não estaria acontecendo. Tá? Então, falta de planejamento. Planejar é preciso. Planejar alimento, quantidade de alimento, planejar o local que eu vou fazer meu silo, a forma que eu vou fazer ele, para não ter esse tipo de problema, ok? Segundo problema aqui, segundo desastre, na minha opinião, é não saber determinar a matéria seca dentro aí da sua propriedade. Você faz o cálculo de matéria seca? Escreve para mim aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no @Dr. Silas. Você mede a matéria seca? Você sabe fazer a matéria seca? Porque assim, é muito comum hoje nas propriedades que eu visito, a gente fala de matéria seca, sabe? Ah, e aí, a matéria seca? Não, a matéria seca deu 35. Não, não, eu fiz a matéria seca está tanto. Só que quando eu vou lá para fazer a matéria seca, daí eu falo assim, então tá bom, vamos lá fazer junto essa matéria seca. A gente começa a ver erros. A gente começa a ver dúvidas de como realmente realizar, sendo que é um processo extremamente simples. Tá? Então, assim, é por isso que eu coloco aqui, né? Todo mundo fala em matéria seca, mas na hora de calcular, a maioria muda de assunto. Como você calcula? Quais são os cálculos que você realiza? Qual é o equipamento? É micro-ondas? É coaster? É air fryer? É estufa? É fogão? É forno? Enfim, existem vários métodos. Mas o que eu quero falar para vocês? Acreditem, esse é um desastre, porque a matéria seca ela vai influenciar muita coisa no processo de conservação. E quando eu estou falando para vocês de conservar uma forragem, eu estou falando em preservar nutrientes, em reduzir perdas. Então, assim, esse é um apelo que eu faço. Olhem para a matéria seca, invistam, né, num equipamento para fazer isso. E você aprenda a fazer. Não espere ninguém chegar na sua propriedade para fazer para você. Matéria seca a gente precisa fazer constantemente, tanto dentro do processo de produção, quanto quando eu estou utilizando a minha silagem. Feito? Vamos lá para o terceiro desastre para ver se você compartilha da mesma opinião comigo. Eu chego numa propriedade e olho para uma foto como essa. Parece que tem um córrego ali, né? Só que na verdade isso é produção de efluentes. É uma perda que está tendo ali no silo, porque a planta ela simplesmente foi colhida com uma umidade baixa. Então assim, o que eu falei para vocês de matéria seca no slide anterior
ele se correlaciona aqui com produção de efluentes. Tá? E qual que é o grande problema da produção de efluentes? A primeira é a perda. Ah, mas é perda de água? Não é só de água. Porque além da água, tem nutrientes ali. Você já deve ter percebido em alguma propriedade que já tenha ido, ou até mesmo pode acontecer aí na sua propriedade. Quando ocorre a produção de efluente, se você pisa nesse efluente, a botina, parece que aquele cheiro ele fica encalacrado na botina e não sai. Né? E por que isso acontece? É pelo efeito de que tem muito nutriente ali, extremamente digestível, e que bactérias oportunistas começaram a degradar ele. E essas bactérias são produtoras desses compostos que têm esse cheiro horrível. Tá? Uma delas é o clostrídio, que também pode estar lá na sua silagem. Porque pela umidade elevada, ela vai lá e ela vai produzir diversos ácidos, mas assim, ela vai deteriorar muito a sua silagem. Ela vai comer muito e vai produzir, vai conservar pouco. Né? A gente sempre fala assim, o clostrídio é uma bactéria que gera muita perda. Então assim, isso é ruim, porque a quantidade de silagem que você vai ter disponível vai ser muito menor. Além disso, você está perdendo água. Além disso, você está perdendo nutrientes. Então assim, isso realmente é um desastre que nós precisamos contornar. Como a gente contorna? Agregando algum ingrediente seco, fazendo uma pré-secagem. Existe técnica para a gente não ter esse tipo de problema. Tá bom? Vamos lá. Próximo desastre. Não ajustar corretamente a umidade. Aqui eu estou falando especificamente, por exemplo, para grão úmido, mas como também, por exemplo, você pode ter, às vezes, em algum momento, ter tido uma silagem de milho que pegou uma geada e secou muito, ou a máquina atrasou e também você não conseguiu colher no ponto correto e ela ficou muito seca. Então, assim, quando eu tenho uma silagem que está muito seca, o que acontece? Tem a reação de Maillard. O que é a reação de Maillard? Pelo fato de eu ter pouca umidade, ocorre restrição de fermentação. E por existir a restrição da fermentação, vem essa reação de Maillard. Por quê? A restrição da fermentação gera um aquecimento na massa. Aquecimento na massa eleva a temperatura. Quando eleva a temperatura, ocorre o fenômeno chamado reação de Maillard. O que é isso? É o processo de caramelização. Por isso que quando você fez uma silagem aí que ela estava muito, muito seca, como é o caso, por exemplo, aí dessa foto que você está vendo, que é um grão úmido, né, e o teor de umidade dele estava baixo, eu precisava ter uma umidade mais alta, como na foto de baixo ali, ó, quando ele estava com 43 de umidade, a silagem ficou amarelinha. Quando ele estava com 34 de umidade, ela ficou escura. Por quê? Reação de Maillard, restringiu a fermentação, aqueceu. Tá? Então assim, e por que ela escurece? Porque é a mesma coisa você pegar e colocar um açúcar, pega um açúcar desses aí, açúcar refinado, põe na panela e põe fogo. O que acontece com o açúcar que era branco? Ele fica marrom. Esse é o processo de caramelização que acontece. Tá? Só que isso, o que acontece? O nitrogênio que está ali, ele se complexa na fibra indigestível, que o animal não vai conseguir digerir. Então você perde esse nitrogênio. Porém, o que acontece? A gente restringe a fermentação e tem muita coisa que é boa na fermentação. No caso do grão úmido, por exemplo, fermentação desejável eleva a digestibilidade de amido. Se eu não vou ter fermentação ali, eu vou ter uma silagem com baixa digestibilidade. Que esse é o maior benefício, por exemplo, de fazer uma silagem de grão úmido. Tá? E isso eleva a perda de matéria seca. Então, assim, é um desastre. Né? Imagina, você faz um baita de um serviço para fazer uma silagem de grão úmido, por exemplo. Aí você não corrige a umidade. Aí ela aquece, ela fica escura. Você gastou com o processo, mas você talvez vai estar dando um milho para o seu animal, que ele teria o mesmo efeito de simplesmente só moer esse milho e fornecer para ele. Tá? Porém, isso ainda é pior, porque ocorrem perdas dentro do processo. Então tome cuidado, porque isso é um desastre e pode trazer vários problemas aí para dentro da sua propriedade. Tá bom? Próximo desastre. Presença de grão inteiro numa silagem de milho. Assim, o grão inteiro, pessoal,
ele não consegue disponibilizar os açúcares que tem ali dentro para uma bactéria poder fermentar adequadamente. E ao mesmo tempo, esse grão inteiro, a hora que ele vai lá para dentro do rumen do animal, as bactérias não conseguem degradar isso. Ou seja, nós vamos começar a alimentar a galinha. Quem já foi em alguma propriedade aí que já viu galinha ciscando as fezes das vacas? Daí a hora que você olha ali, mas tá cheio de milho. Então assim, a pergunta é, o que você quer fazer? É tirar leite, é produzir carne ou é produzir galinhas? Né? Porque assim, as galinhas estão se alimentando, com certeza elas vão continuar ali pondo os ovos, né? Vai ter um franguinho ali no final do mês, mas esse não é o objetivo, tá? Então assim, a gente precisa ter atenção, e essa atenção vai... Qual é o prestador de serviço que eu vou trabalhar? Ou a minha máquina, qual é a manutenção que eu estou fazendo nela? Né? Existe hoje metodologia para avaliar se o grão está inteiro, né? Tem a tecnologia do KPS. Então, assim, existem várias formas para a gente realmente aí monitorar isso. E lembra, a sua silagem que você faz talvez uma vez por ano ou no máximo 2 vezes por ano. Só que você vai ter que passar com ela o resto do ano. Imagina se erra. Então, assim, a hora que a gente começa a ver que desde onde que eu falei lá do planejamento, e a gente vem vindo aqui, ó, o planejamento está relacionado também com isso. Planejamento da minha máquina que vai colher a minha silagem. Poxa, faz o cálculo aí. Quantas toneladas você vai ensilar esse ano? Multiplica aí por 200, 250 reais a tonelada. Quantos mil reais deu isso? Será que vale a pena investir numa manutenção ou contratar um prestador de serviço que talvez vai elevar um pouquinho o custo, mas quanto de leite a mais você vai poder tirar se você tiver os grãos processados? Né? Ou quanto mais de ganho de peso será que os animais vai ter se os grãos estiverem processados? Então acho que essa é uma dica super importante para você acabar com esse tipo de desastre aí dentro da sua propriedade. Próximo slide. Não conhecer as bactérias corretas. O processo de fazer silagem, ele exige o uso de inoculantes. Tá? Utilizar bactérias que elas não estão ali no ambiente, ela é super importante. Né? Por quê? Porque as bactérias que estão dentro dos inoculantes, elas são selecionadas para elas fazerem um efeito benéfico ali. Eu sempre faço esse exemplo assim, ó. Ninguém vai ordenhar uma vaca Angus. Todo mundo gosta de ordenhar uma vaca holandesa. Todo mundo gosta de ordenhar uma vaca, né, uma girolanda, uma meio sangue. Por quê? Porque a genética da vaca é para tirar leite. Agora, eu não ordenho a vaca Angus, por quê? Porque ela não é propícia para leite. Mas se eu perguntar qual é a espécie da vaca Angus e qual é a espécie da vaca holandesa, as duas são da mesma espécie, que é a Bos taurus. Então, olha só, por exemplo, hoje existe no mercado uma bactéria que se chama Lactobacillus buchanani. Várias empresas hoje trabalham com esse tipo de cepa. Porém, você precisa perguntar aí para quem que você está conversando sobre a inoculação, qual é o trabalho científico que está comprovando que aquela bactéria ali realmente é boa. Então, assim, não compre simplesmente pelo nome. Porque às vezes tem muita gente vendendo para vocês vaca Angus falando que ela é boa de leite, mas não é. Tá? E outra, nós precisamos conhecer as bactérias, porque dependendo da forragem e dependendo do desafio que você tem, vai fazer todo sentido. Por exemplo, hoje o mercado ele tem uma bactéria que se chama Lactococcus lactis. E existe uma cepa que é a O224, que ela consegue fazer captação de oxigênio. Então, assim, o que isso é interessante? Quando a gente pega, por exemplo, essa bactéria e une ela com o Lactobacillus buchanani, ela tem uma sinergia que ela capta muito mais rapidamente esse oxigênio e torna aquele ambiente, na ausência de oxigênio, mais rápido e permite com que o Lactobacillus buchanani faça o serviço e produza o ácido acético. Com isso, existem silagens hoje que a gente abre até com 7 dias e a gente garante estabilidade aeróbica para essa silagem. Então, assim, isso é super interessante, é extremamente estratégico, principalmente, por exemplo, para aquele produtor que às vezes vai precisar abrir o silo mais rápido. É claro que abrir o silo mais rápido
não é um ponto correto. Porque, mais uma vez, a gente volta lá, falta de planejamento. Mas é importante você saber que existe tecnologia para te ajudar. Porque, mais uma vez, é a questão do processamento do grão. Você vai estar fazendo uma vez. Tá? Enfim, eu acho que a grande mensagem aqui para vocês é: não encarem a inoculação como um custo adicional no processo. Mas a inoculação ela faz parte do processo. Geralmente ela vai custar aí de 2 a 5% do total do custo. É um custo baixo. Porém, a melhor dica para vocês: não queira investir no mais barato. Não invista em produtos que não têm trabalho científico. As melhores universidades do Brasil hoje fazem trabalhos científicos. E as empresas idôneas, elas estão investindo nisso continuamente. Então, assim, peça os trabalhos que relatam a grande eficiência das bactérias superiores. Muito importante isso. Próximo desastre: encher o silo sem nenhum critério. Imagina você fazendo a compactação e sem nenhum critério. Imagina o trator ele trabalhando numa velocidade que você também não imagina. Quantas vezes eu já cheguei em propriedades e vi tratores ali que parecia que estava apostando corrida dentro do silo. O trator ele tem que trabalhar numa velocidade ali que a gente vê que ele está na normalidade. Né? Um silo ele não pode ter uma exposição como essa foto vocês estão vendo aqui. Porque o que acontece? Essa planta ela chegou aí no silo, ela está viva. Essa planta em presença de ar, ela respira. E a respiração, a planta vai produzir CO2, água e calor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai estar perdendo. A respiração gera perdas. Eu preciso acabar com esse oxigênio o mais rápido possível. Por isso que até mesmo hoje a gente entra com uma estratégia de utilizar bactérias que fazem essa captação. Mas mais uma vez, aonde que está a importância? Nós temos que olhar para o nosso silo. Como que nós vamos encher ele? Nós temos que fazer ele em rampa. Né? Nós temos que diminuir a superfície, né, de exposição. E por que a respiração ela é importante de acabar com ela? Porque a respiração gera perdas. Só que além disso, quando a respiração acaba, quer dizer que ocorreu ali ausência de oxigênio. E a ausência de oxigênio vai propiciar com que as bactérias láticas iniciem o processo de produção de ácido lático. E o ácido lático é o ácido mais importante para conservar essa forragem. Ou seja, olha só que interessante. Se eu conseguir fazer com que a respiração acabe rapidamente, o processo se inicia mais rapidamente. E isso faz com que ocorra a preservação. E aí a gente toca naquele ponto que eu falei para vocês no início. Qual que é o objetivo nosso em acabar com esses desastres? É reduzir as perdas do processo. Sempre leve isso em consideração. Nós estamos aqui para reduzir perdas. É para ter mais comida. É para ter mais oportunidade de alimentar mais animais com a mesma área de silagem que você está produzindo. Tá certo? Super importante isso. Bom, próximo desastre: fazer compactação mal feita. Né? A gente às vezes investe em várias coisas e esquece de investir no trator. O trator tem que ser pesado. Para você ter ideia, nós temos que ter um trator que ele tenha um peso de 40% da quantidade de forragem que chega por hora. O que isso quer dizer? Se está chegando lá na boca do meu silo 10 toneladas por hora, eu tenho que ter 4 toneladas de peso de trator, fazendo a compactação. Né? E outras coisas que acontecem também, é o caso, por exemplo, desse tipo de silo aqui, um silo superfície. A gente deve estabelecer a relação de altura e largura do silo para a gente reduzir perdas. Por quê? Porque esse silo aqui era um silo muito estreito, porém muito alto. O que acontece? O trator ele só compacta em um sentido, que é o sentido do comprimento. Mas o trator no silo superfície ele precisa também compactar no sentido da largura. Ou seja, são os detalhes que vão fazer com que a gente reduza a perda. Tá? Então lembre-se, né? Fazer compactação ela é super importante, porque mais uma vez, aonde nós vamos estar trabalhando com a compactação? Nós vamos estar reduzindo a quantidade de oxigênio que está ali dentro daquela massa. E reduzindo a quantidade de oxigênio, nós vamos iniciar o processo de fermentação, processo de acidificação, porque na ausência de ar, a bactéria começa a produzir ácido lático. E o ácido lático é um ácido forte,
pH cai e ali se conserva aquela massa. Então lembre, isso é muito importante para que vocês consigam reduzir mais uma vez a perda. Ok? Bom, essa daqui é uma das coisas que realmente me desagrada quando eu chego numa propriedade, porque isso é visível. Lona furada. É impressionante, porque todo mundo passa do lado de um silo e vê uma lona furada. E uma das coisas que eu sempre falo é, ter lona furada não é problema. Sabe qual que é o problema? A lona permanecer furada ali no silo. Mais uma vez, eu vou te falar, olha quanta coisa que eu estou falando que está super relacionado. Presença de ar, lona furada, o oxigênio entra. Tendo presença de ar, vai ter deterioração por fungos e leveduras. Pega qualquer coisa aí, abre uma lata de milho, por exemplo, na sua casa e deixa na geladeira por uma semana, aberta. Você vai ver que dali a alguns dias você vai ter produção de fungos, porque o ar, né, com um alimento que tem um valor nutritivo elevado, o fungo vai lá e deteriora. Então, assim, uma lona furada, ela está alimentando fungos e leveduras para se desenvolver e deteriorar a sua silagem, para aumentar a perda, para produzir micotoxinas, que além de você ter menos quantidade de silagem para alimentar seus animais, você vai ter um risco tremendo de causar problemas na saúde dele, reduzir produção, reduzir imunidade. Então, assim, tem um kit de socorro, primeiro socorro ali, furou a lona, tampa ela, limpa a lona, né? Faz uma asepsia. Mesma coisa quando você faz uma cirurgia numa vaca, ou qualquer cirurgia que você faz, né? O médico veterinário ou o médico, ele faz asepsia para depois fazer o corte, fazer a cirurgia e depois ele costura. Uma lona como essa, você não vai pegar um silo como esse e querer colar, né, no tanto de terra que tem. Então, assim, tem que limpar, né, usar um pano úmido com detergente. Então, assim, é ter cuidado, porque, mais uma vez, eu vou recordar, quantas toneladas você vai fazer de silagem? Multiplica por 200, 250 reais aí o custo da tonelada e vê quantos mil reais tem debaixo de uma lona aí. Se vale a pena ou não colar e consertar, remendar a lona. Tá? Tem lugares que a gente tem que trocar por completo. E não tenha medo de fazer isso. Se precisar, faça. Tire toda a lona e coloque uma nova. Mas faça rápido. Porque depois que se formou aquela camada preta ali, aí vai ser um problema grande. Certo? Bom, e aí vem ela, né? Camada preta no topo do silo é outro desastre. Por que é um desastre? Porque é um alimento sem valor nutritivo e ela é contaminada com micotoxinas. O que acontece? Eu aumento o manejo. Olha quanta gente que tem ali naquele silo para retirar essa camada. Ah, mas tem gente que não tira. É um problema não retirar essa camada, porque ela não tem valor nutritivo. Tá? E a hora que o animal come tem micotoxina, diminui a imunidade, diminui a produção. Tá? Então, assim, como que a gente evita a camada preta? É fazendo uma boa vedação, né? Olhando o silo. Tem muita gente que acha que o processo de fazer silagem ele termina quando a gente veda. Não, mas o processo de silagem ele termina quando sai a última gota ali de silagem. Tá? Então, quer dizer, investir numa barreira de oxigênio, por exemplo, é super viável fazer isso. Quanto que custa eu perder, por exemplo, 10 centímetros de camada preta? Acreditem, 10 centímetros de camada preta, se você está perdendo, você pagaria a lona de barreira e ainda sobraria dinheiro. Só que o que sobra mais ainda? Sobra comida para os seus animais. Imagina com o mesmo serviço que você teve para fazer a sua silagem, você conseguir alimentar animais por mais 30 dias, por exemplo. Faz toda a diferença. Sabe aquele desespero que às vezes você tem para abrir o silo rápido? Às vezes pode acabar quando você começa a investir em outras coisas. Né? Porque assim, aquele desespero para abrir o silo amanhã é quem não tem comida. E por que não tem comida? Porque ou não planejou correto, ou a perda está elevada. Então, super importante olhar para isso. Tá? Bom, e tudo isso, né? Por que acontece? Eu sempre falo, existe um S perdido ao longo da produção da silagem. Tá? Existe esse S, ele está perdido. E esse S, ele se inicia lá no momento da colheita,
né? E ele vai terminar quando a última gota de silagem sai de dentro do seu silo, como eu falei para você anteriormente. Então, assim, esse processo, né, que ele se inicia na colheita e ele termina no dia que eu acabo de fornecer aquela silagem ali, que acaba a silagem dentro do meu silo, esse é um momento que ele tá um pouco esquecido. Bom, então, não me apresentei no início, mas meu nome é Rafael Amaral. As pessoas me chamam aí de Dr. Salles, né? Na verdade, assim, eu sou o fundador do Dr. Salles, mas eu considero o Dr. Salles de todo mundo que tem interesse em divulgar conhecimento com relação à silagem, né? E eu criei esse conceito dos 3 S's da produção de silagem, que é para falar de solo, silo e silagem. Então esse aqui, né, são os 3 S's. O S do solo, que ele vai desde o preparo daquele solo até a colheita. O S do silo, que vai da colheita até o fornecimento da silagem para os animais. E o S da silagem, que vai do fornecimento até as fezes. Então, cada S existem diferentes variáveis e diferentes pontos de atenção. Quando a gente fala de S de solo e S da silagem, as propriedades hoje elas têm muitas métricas interessantes. Porém, do S do silo não existe métrica, né? Quantas vezes você visita o seu silo por mês? É diferente se eu perguntar quantas vezes você visita seu bezerreiro por dia. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é ter o S do silo, né? Ou seja, é considerar o silo como se fosse um indivíduo na sua propriedade. Tá? Então, com isso, o que eu fiz? Dentro do curso Silagem na Prática, né, o grande foco que eu tenho nesse curso é encontrar o S perdido dos 3 S da produção de silagem. Né? Você tornar um especialista, independente se você é aluno, se você é produtor, se você é técnico, se você é até mesmo professor, é tornar um especialista em produzir qualquer tipo de silagem. Então, assim, é um curso que ele tem conceitos básicos, mas que ele te ajuda a entender, a evitar esses desastres que eu comentei com vocês. Se você pegar, né, a estrutura do curso Silagem na Prática, ele foi desenvolvido pensando muito nisso. Planejar, saber colher, saber dimensionar, como que eu faço o enchimento, como eu faço a compactação, como eu escolho o inoculante, como eu faço a vedação, como eu faço a abertura e como eu olho para as diferentes silagens que existem no meio. Então esse é o convite que eu faço para vocês. Então eu faço esse convite. Aqui abaixo tem um link, se você tiver interesse em conhecer mais um pouco sobre o curso, um pouco sobre os módulos. Hoje nós somos mais de 500 alunos dentro dessa comunidade que nós formamos. E ali não somente você vai assistir uma aula, mas você vai poder interagir com alunos. Você vai poder escutar as dúvidas dos alunos no nosso grupo de WhatsApp, como também você vai escutar eu respondendo. Então, talvez uma dúvida que não fosse a sua, mas você vai conhecer também a realidade de outros locais. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Eu agradeço vocês terem ficado até agora aqui nessa aula e a gente se vê logo mais aí no curso Silagem na Prática. Grande abraço!